Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 1. Março de 1858. Número 3. Confissões de Luís XI. História de sua vida ditada por ele mesmo a Srta. Hermance do Fawkes. Falando da história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, e da qual nos propomos citar diversas passagens. Dissemos que a senhorita do Fawkes havia escrito da mesma maneira a história de Luís X. Esse trabalho, um dos mais completos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele Luís XI revela-se o profundo político que conhecemos, mas, além disso, dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis: a rapidez de execução. 15 dias foram suficientes para ditar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Aos que duvidarem da origem desse trabalho e o creditarem à memória da senhorita do Fawkes, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário para escrever, de uma assentada, uma obra dessa natureza. Mas, supondo que assim o fosse, perguntamos onde essa criança teria ourido as explicações inéditas da nebulosa política de Luís XI. E se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Fazemos votos porque as outras o sejam logo, e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas. Extraímos da de Luís X a passagem relativa à morte do Conde de Charolais. Os historiadores, defrontando-se com o fato histórico de que Luís XI deu ao Conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam não compreender por que um rei, que foi tão grande político, haja cometido tão grande falta. 19 Histórias de France, por Velle e continuadores. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por 3 episódios de todos conhecidos: a conspiração de Constant, a viagem do Conde de Charolais, em seguida a execução do culpado, e, enfim, a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime: o Conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia, e com uma pensão de 36.000 libras. Era uma grande imprudência aumentar dessa forma o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra, creio dever indicar os motivos que me fizeram agir assim. Algum tempo depois de seu retorno dos Países Baixos, o Duque Filipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O Conde de Charolais amava verdadeiramente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É verdade que seu caráter ardente, impetuoso e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo. Cuida dele com uma afeição toda filial e não deixa, nem de dia nem de noite, a cabeceira de seu leito. O perigo do velho duque me levará a sérias reflexões,
Eu odiava o conde e acreditava ter tudo a temer dele. Aliás, não tinha senão uma filha de tenra idade, o que ocasionou, após a morte do duque, que parecia não dever viver muito tempo, uma minoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, ao menos de uma parte, seja disfarçando essa usurpação com uma aliança, seja lhe deixando tudo quanto a força tem de mais odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. A ideia de um crime, aliás, não me chocava mais. Consegui seduzir o copeiro do príncipe, Jean Constant. A Itália, de algum modo, era o laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constant enviou Jean de Yves, que havia conquistado graças a uma soma considerável, a qual deveria ser-lhe paga quando retornasse. De Yves quis saber a quem se destinava o veneno. O copeiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de ter dado conta de sua tarefa, De Yves apresentou-se para receber a importância prometida. Mas, longe de lhe apagar, Constant o cobriu de injúrias. Furioso com essa recepção, De Yves jurou vingar-se. Foi encontrar-se com o conde de Charolais, confessando-lhe tudo o que sabia. Constant foi preso e conduzido ao castelo de Ripmonde. O medo da tortura o fez confessar tudo, exceto minha cumplicidade, talvez esperando que eu intercedesse por ele. Já se achava no alto da torre, local destinado ao suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando externou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. Apesar do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se, e as pessoas presentes não puderam fazer senão conjecturas vagas, fundadas nos movimentos de surpresa que o relato provocou. Malgrado a importância dessa revelação, Constant foi decapitado e seus bens, confiscados, mas restituídos à sua família pelo Duque de Borgonha. Seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha, havendo este perguntado, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô. Teve ele a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normandia e a pensão de 36.000 libras. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Quanto à pensão, não recebeu senão o primeiro vencimento. Próximo. A fatalidade e os pressentimentos.